Existe uma cena silenciosa que acontece todos os dias no Brasil. Milhões de pessoas acordam cedo, trabalham décadas inteiras e acreditam em uma promessa invisível, que um dia a aposentadoria vai cuidar delas. Mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém fala. Depender apenas do sistema de aposentadoria é como colocar todo o seu futuro em um único cofre, sem saber se ele ainda estará lá quando você precisar abrir. E essa decisão pode definir como será o resto da sua vida. Neste vídeo vamos falar sobre algo que pode mudar completamente o seu futuro financeiro. Como construir uma aposentadoria independente, mesmo ganhando pouco hoje. Você vai entender por que confiar apenas no sistema pode ser arriscado e como pequenos investimentos mensais podem se transformar com o tempo em uma verdadeira fonte de liberdade financeira. Imagine um homem chamado Carlos. Ele trabalhou mais de 30 anos em um mercado de bairro. Acordava cedo, pagava suas contas, cuidava da família e acreditava que estava fazendo tudo certo. Todo mês, parte do salário era descontada para a aposentadoria. Carlos nunca questionou aquilo. Era simplesmente o caminho normal. Mas quando finalmente chegou a hora de parar de trabalhar, ele descobriu que o valor da aposentadoria mal cobria as despesas básicas. Depois de décadas de trabalho, ele ainda precisava continuar trabalhando. E a pergunta inevitável surge: quantos brasileiros estão caminhando exatamente para o mesmo destino? A verdade é que esse problema não é individual. Ele é estrutural. Hoje existem cada vez mais pessoas aposentadas e proporcionalmente menos trabalhadores ativos sustentando o sistema. Além disso, a expectativa de vida aumentou muito nas últimas décadas. Isso significa que o sistema precisa pagar benefícios por mais tempo. Com o passar dos anos, mudanças nas regras se tornam inevitáveis. Idades mínimas aumentam. Valores pagos diminuem. E quem depende apenas disso pode descobrir tarde demais que a aposentadoria garante sobrevivência, mas não liberdade. Mas existe um caminho diferente. Ao longo deste vídeo, vamos entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, por que depender de apenas um sistema financeiro para o futuro é um erro. Depois, como pequenos investimentos mensais podem crescer ao longo do tempo. E, finalmente, como transformar esses investimentos em renda real para a aposentadoria. 1. O maior erro financeiro da aposentadoria. Depender de apenas um sistema. A maioria das pessoas constrói o futuro financeiro com apenas um plano: trabalhar durante décadas, contribuir para o sistema e esperar que a aposentadoria resolva tudo. O problema é que essa estratégia cria uma dependência enorme. Imagine atravessar um rio usando apenas uma corda. Se aquela corda arrebentar, não existe plano alternativo. É exatamente assim que muitas pessoas estruturam o futuro financeiro. A aposentadoria pública nunca foi criada para proporcionar riqueza ou independência. Ela foi criada como uma rede básica de segurança. O problema é quando essa rede se torna o único apoio. Hoje, muitos aposentados recebem valores próximos de um salário mínimo. Agora imagine viver 20 ou 30 anos com essa renda. Aluguel, remédios, alimentação, energia, transporte. A matemática começa a se apertar rapidamente. E quando o custo de vida aumenta, a situação se torna ainda mais difícil. Por isso, a aposentadoria inteligente funciona de outra forma. Ela combina 2 coisas. Primeiro, a segurança básica do sistema. E segundo, algo muito mais poderoso: patrimônio próprio. Ou seja, ativos que foram construídos ao longo da vida e que começam a trabalhar a seu favor. E é exatamente aqui que entra o segundo ponto mais importante. 2. O poder de investir pequenos valores. Como 200 ou 300 reais mudam o futuro. Muita gente acredita que investir é algo reservado apenas para quem ganha muito dinheiro. Mas essa ideia é uma das maiores armadilhas financeiras que existem. O fator mais poderoso na construção de patrimônio não é o valor inicial, é o tempo. Imagine uma pessoa que começa a investir 200 reais por mês. No início parece pouco. Muitas vezes o valor parece até insignificante. Mas agora, imagine esse investimento acontecendo todos os meses durante 30 anos. Sem interrupções. Com disciplina. Considerando um retorno médio ao longo do tempo,
esse valor pode se transformar em centenas de milhares de reais. Agora imagine R$ 300 por mês. Ou 400. O efeito se acelera. Isso acontece porque existe uma força silenciosa chamada juros compostos. Os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. E com o passar dos anos, o crescimento deixa de ser linear e se torna exponencial. O que começa pequeno se transforma em algo muito maior. Mas existe um detalhe importante. Isso só funciona para quem começa. Quem espera ganhar muito para começar a investir, normalmente perde a vantagem mais importante de todas: o tempo. E quando se trata de aposentadoria, tempo é o ativo mais valioso que existe. 3. Transformando. Investimentos em renda. Acumular patrimônio é apenas parte do processo. O verdadeiro objetivo é transformar esse patrimônio em renda. E é aqui que muitos investidores começam a enxergar um novo tipo de aposentadoria. Existem ativos que podem gerar renda periódica. Fundos imobiliários, por exemplo, distribuem rendimentos mensais. Algumas ações pagam dividendos regularmente. Títulos de renda fixa também podem gerar fluxo de renda. Com o tempo, esses rendimentos começam a formar uma espécie de salário alternativo. Imagine construir um patrimônio que gera R$ 1.000 por mês, depois 2.000, depois 5.000. Essa renda não depende de horas trabalhadas. Ela vem do capital acumulado. E isso muda completamente a relação que uma pessoa tem com o trabalho. Trabalhar deixa de ser uma obrigação absoluta. Passa a ser uma escolha. É exatamente assim que muitas pessoas constroem a própria aposentadoria, não esperando um benefício, mas criando ativos que geram renda constante. 4. A estratégia realista. Para quem ganha pouco. Agora surge uma pergunta muito comum. Tudo isso parece interessante, mas por onde começar quando o dinheiro é limitado? A resposta é simples: começar pequeno. O primeiro passo normalmente não é investir. É organizar a própria vida financeira. Controlar gastos, eliminar desperdícios, criar uma pequena reserva de emergência. Depois disso, começa o hábito de investir. R$ 100, 200, 300. O valor inicial não define o resultado final. O que realmente importa é a consistência. Com o tempo, aumentos salariais podem ser direcionados para investimentos. Bônus, horas extras, rendas adicionais. Tudo isso acelera o processo. O segredo não está em movimentos gigantes. Está em decisões pequenas repetidas por muitos anos. Quem aprende a investir R$ 200 hoje cria um comportamento que no futuro pode se transformar em R$ 1.000 ou R$ 2.000 por mês investidos. E quando esse ciclo se mantém durante décadas, o resultado começa a aparecer. A verdade é que a aposentadoria não é algo que acontece de repente. Ela é construída silenciosamente ao longo da vida. Cada decisão financeira de hoje molda o futuro de amanhã. Talvez você não controle o sistema, talvez você não controle a economia, mas existe algo que está totalmente sob seu controle: suas escolhas. E quando essas escolhas se repetem por anos, elas se transformam em algo poderoso. Elas transformam o seu futuro. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja porque você também começou a enxergar o jogo financeiro de outra forma. Comenta aqui embaixo: estou construindo meu futuro. E se inscreva no canal para continuar aprendendo como construir patrimônio, renda e liberdade financeira. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é como você decide usar esse tempo. Cada pequeno investimento representa uma decisão silenciosa em favor do seu futuro. Talvez ninguém perceba hoje, mas daqui a 20 ou 30 anos, essas decisões podem mudar completamente a sua vida. Liberdade financeira não nasce de sorte. Ela nasce de escolhas consistentes. E tudo começa com o primeiro passo. Aqui é o potencial ilimitado.